está iniciando mais um podcast da Mulher Democratas, a mulher na política e na sociedade. A mulher tem se preocupado muito mais com a sua alimentação. Você tem percebido isso, Eduarda? Sim, principalmente mulheres mais jovens, elas estão tendo uma conscientização maior sobre a alimentação saudável, visto que isso influencia na quantidade hormonal da mulher, no cotidiano, no bem-estar. Elas acabam tendo mais disposição para exercer suas funções durante o dia. Eu sou testemunha sou testemunha viva dessa experiência de que a alimentação é muito importante, até na vida adulta da mulher, na questão hormonal, porque eu sofri por conta de não ter uma alimentação regrada nesse processo de desequilíbrio hormonal. Eu senti isso na pele. Isso já nos diz o quanto é importante nos preocuparmos com a nossa alimentação. Com certeza, em casos como síndrome do ovário policístico e endometriose, não há na ginecologia nenhum exame que comprove exatamente que a pessoa tem endometriose, né? No caso que a mulher tem endometriose. E o tratamento para essas doenças é justamente tanto a alimentação saudável quanto a prática regular de exercícios físicos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha muitos sintomas, até de depressão, de angústia, mal-estar. Eu pensava em mil coisas, menos que a minha alimentação tivesse me levando àquele estado de saúde crítico. Você teve algum exemplo assim, Jaísa, que em sua vida, que teve alguma influência da alimentação? Não, na realidade assim sim e não, né? Lógico que nós mulheres temos que nos cuidar, né? Temos que estar fazendo os exames periódicos, né? De 6 em 6 meses, Isso. né? E na ginecologista, né? No caso mesmo, só em prevenção mesmo, né? Muito bom. O ideal é que toda mulher, todos os anos, faça essa prevenção, porque ajuda pelo muito menos de nessa... 6 em 6 meses, né? Pelo menos eu tenho esse cuidado. Eu sempre tive esse acompanhamento, eu tenho muita preocupação com esse acompanhamento, mas com as minhas taxas hormonais, eu não estava muito atenta, não. E assim, até me preocupava fazer exame periódico, mas a alimentação mesmo era qualquer coisa. A coxinha da padaria, o pastel da esquina. E aí a gente ia levando. Quando fomos descobrir, a coisa já estava mesmo de uma forma que era preciso tomar uma medida imediata. O interessante disso tudo é que a gente tem visto o aumento nas academias, a procura, né, por esses espaços, né? A mulher mais preocupada com relação à questão da qualidade de vida, né, da saúde. E também, assim, não é apenas o fato de se fazer um exame, uma prevenção a cada 6 meses, né? Porque senão cria um vácuo, você cria uma lacuna de 6 em 6 meses. Você tem que ter essa preocupação com relação à alimentação, para que quando você voltar na próxima consulta, você possa estar com suas taxas, né? Colesterol, enfim, em dias, para que você seja apenas uma visita rotineira, ainda que seja rotineira, mas que seja apenas uma visita, que não seja algo para que você tenha que partir para outros procedimentos, tipo procedimento cirúrgico, né? Então a alimentação ela é muito importante com relação, não só a mulher, mas o homem também, ele precisa também se cuidar, né? Eu estou aqui no meio das mulheres aqui, né? Metendo aqui minha colher, mas a gente sabe que um homem doente num lar, ele termina adoecendo também a mulher, né? Com certeza. E nem assim também, nem só a alimentação, né? Mas também a atividade física, né? Isso, e pegando o gancho que você falou sobre as academias, leva a gente a refletir aquele boom fit, né? Todos agora querem ser fitness, e essa é uma questão muito levantada em relação às mulheres no supermercado, porque elas procuram alimentos mais saudáveis, são frutas, são verduras, são legumes, que a mulher pode estar inserindo no seu cotidiano, na sua alimentação. No seu cardápio. Mas é interessante também, eu tive uma experiência com uma jovem que, dentro do meu local de trabalho, na área da saúde, e ela fez uma visita lá e nós, em uma conversa com ela colocou que estava com problema de saúde, né? Mas, aparentemente, assim, você observando ela, que se cuidava, que ia à academia, né? Um porte físico bem definido e daí por diante.
porém, ela fazia uso de anabolizantes, né? E aí, assim, ela descobriu, infelizmente, eu não me recordo aqui o nome, ainda que me recordasse também, não era interessante estar colocando aqui, mas infelizmente, com 2 meses depois que ela descobriu que tinha uma doença muito grave, muito séria no estômago, ela veio a falecer devido a esse uso, né, de anabolizante. Mas é a questão de querer o resultado imediato, porque com a dieta, uma boa alimentação, né? Por isso que é importante ter esse cuidado da seleção do produto, de você saber de fato o que é que você está ingerindo, o que você está comendo, né? Para que você não venha ter amanhã uma surpresa ruim. O que eu sempre costumo indicar são lanches rápidos que sejam mais saudáveis, por exemplo, sanduíches naturais com patê de frango, que é bem simples de fazer, frango, milho, cenoura, que pode ser complementado com alface, com tomate, e é uma coisa muito prática de fazer. Outra coisa simples é a comparação que eu faço. Quando você está na cozinha e você prefere um biscoito de chocolate a uma fruta que está na fruteira, muitas vezes se deve ao fato de que a fruta ainda não está pronta para consumir. Então, uma coisa simples de se fazer é, assim que você chegar no supermercado com suas frutas, já cortar, colocar numa vasilha e colocar na geladeira. É mais fácil dessa forma você preferir uma fruta do que algo industrializado. É verdade. E assim, em relação à alimentação, eu vim até conversando hoje com Evandro, e eu estava falando que tem verduras, frutas, que não sacia a fome da gente. A gente come, quando termina, já dá vontade de comer outra coisa para ver se sacia, né? E tem várias alimentações que você pode estar fazendo, né, essa mistura, como uma salada com frango desfiado, uma carne desfiada, né? Que é muito bom, que sacia a fome. E que é delicioso. Porque antes, quando eu queria fazer um regime que eu ia comer só a fruta, assim, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo, não sacia a fome da gente. Mas se você pegar outro ingrediente que vá fazer essa mistura e tudo lá com a salada, então ela vai saciar a sua fome. Né? E tem frutas também saber balancear, tem né? frutas também que também Isso é até um paradigma, porque algumas vezes as pessoas associam dieta a uma coisa muito restritiva. E não, Verdade. a dieta é para atingir o seu objetivo, sendo que você não vai passar fome, entendeu? É verdade. Eu estava vendo, com relação ao que a gente está conversando aqui, a alimentação, a utilização do ovo, que para muita gente é um alimento, digamos assim, sem muito valor. Para quem não escuta lá em Ribeiro. Mas assim, a riqueza, né, dos nutrientes que tem, enfim, a importância de você consumir o ovo, sobretudo pela manhã, né? Ele renova suas energias, ele previne várias doenças, inclusive doenças cardíacas, inclusive nem sabia. Até envelhecimento. Né? Envelhecimento, queda de cabelo, e daí por diante. Então é uma riqueza assim, muito grande você poder consumir ovo e aí assim, ainda mais no dia de hoje. Né? Nós temos mais acessível. Hoje é mais... É o que é mais acessível. É mais acessível, né? Mas assim, é bem interessante. E eu tive uma experiência, outro dia eu estava com uma certa fome, né? E aí eu peguei, comi ovos cozidos. Somente o ovo, sem nenhum tipo de outro ingrediente, né? Sem nenhum tipo de mistura. E eu tive a experiência que tinha visto numa matéria, e eu tive a experiência vivida, que de fato ele conseguiu saciar a minha fome, né? Eu não fiquei com fome, me senti de certa forma saciado e fortalecido, e ali foi a minha alimentação daquele momento, daquele dia. Proteína pura. Exatamente. O ovo cozido, ele é uma das melhores preparações, porque você não tem interferência de óleo, de margarina, de manteiga, não tem interferência de gorduras ruins. E ele é um dos produtos hoje que tem maior quantidade de proteína a um preço mais acessível. E ele serve como base para várias receitas também. Você pode misturar com aveia e colocar frutas. Fica algo que também vai lhe saciar e que é saudável para o seu corpo. E tem várias receitas, né? Se a pessoa for pesquisar na internet, quando você vai lá ver na internet, pronto. O que eu posso fazer com ovo café da manhã? Tudo pro almoço, para a Tudo. janta, né? Então você encontra. Né? Agora mesmo eu estou fazendo à noite um omelete, né? Chamada, e bota um franguinho desfiado, uma coisa.
Bota uma Fica bananinha muito dentro. Eu bom, eu faço como muito, porque eu penso assim, eu ponho aqui o pé de frango e o Sim, ovo. sim. Eu tô aqui munida, porque depois dos 40 a gente precisa mesmo de proteína. Né? E aí pronto, eu digo aqui, proteína não faltou. Então energia não vai faltar. Eu gosto muito de fazer isso. Eu vejo que hoje em dia há uma ressignificação da mulher no espaço da cozinha, que antes era visto apenas como uma coisa afetiva, né? Que é aquela comida de mãe, aquela comida de vó. E hoje eu vejo mulheres coordenando restaurantes, supermercados, que abrem seus próprios restaurantes, seus próprios empreendimentos e acabam gerando emprego na sociedade. Isso tudo é Verdade. muito... Eu pelo menos fico muito orgulhosa em ver o pessoal do nosso estado, até pessoas que estudaram comigo mesmo, no IFP, que é onde eu fiz meu curso de engenharia de alimentos, abrindo startups. Isso é muito incentivador. Nós, inclusive, assim, temos uma experiência de um negócio próprio, né? A minha esposa, vendo essa possibilidade do mercado, né, até me incentivou também a acompanhar ela nesse projeto. E hoje também, dentro dessa área, né, na área do empreendedorismo, na área de alimentação, hoje a gente tem um negócio próprio na área de pizzaria, no ramo de Bom pizzaria. saber. E a gente quando tem, é tem sido assim, uma experiência boa, porém muito desafiadora, né? Sim, E uma coisa que começou com brincadeira, fazendo em casa pra gente. A gente ainda não tinha filho, dava uma volta, chegava, eu gostava sempre de inventar alguma coisa e outra lá no forno. Aí começou a fazer, aí ela mostrava nos status, e aí detalhe, as colegas, né, via, aí disse, me vende um pedaço, vem deixar aqui, e aí sobrava para mim, o entregador era eu, que eu ia deixar para uma amiga, para uma vizinha. Tá certo. E nisso começou essa brincadeira e se tornou Um negócio, né? terminou Vira virando um negócio. Ela teve a visão Empreendedora. empreendedora e viu nisso uma oportunidade de uma geração de renda, né? E hoje a gente tem um Parabéns. negócio próprio, né? Obrigada. E na realidade, esse meu desejo de ser empreendedora, ela surgiu, acho que desde eu criança. Na realidade, a minha mãe sempre trabalhou como autônoma, vendendo, eu que fazia as cobranças, eu que ia fazer as vendas com ela e tudo. E a partir dos meus 12 anos, eu comecei a vender também. Usava o nome dela, como eu era de menor, eu ia lá nas lojas de perfumaria e tudo, comprava e eu vendia, né? Eu sempre gostei, apesar dos meus pais me sustentarem, eu sempre gostei de ter minha independência financeira, nem que fosse para mim comprar uma roupa ali que eu gostasse, sem pedir, né? Eu sempre gostei. E também sempre trabalhei para empresas também, né? Aos 18 anos comecei a trabalhar de carteira assinada e trabalhando de carteira assinada, mas sempre tendo aquela Quando a gente venda tem essa visão empreendedora, extra. A gente pode até ali fazer um trabalho, né? Sim. E devido eu ter passado por essa experiência com minha mãe, né? Que graças a Deus, assim, ela para mim foi assim o incentivo, né? Ela queria que eu estudasse, fosse uma doutora e tudo, mas eu estava ali no ramo dela, né? E aí, assim, fui trabalhando para empresas, né? Trabalhei numa empresa que trabalha com microempreendedorismo, né? E aí foi alimentando mais ainda o meu desejo, né? Quando eu tive filho, pronto. Aí, assim, agora é a hora. Porque quando você tem filho, aí foi um incentivo maior para mim, foi o meu filho, né? Assim, porque eu não tenho parente aqui, minha vida toda foi perto da minha família, casei, me distanciei, cidades, né? Aí eu tive essa dificuldade, entendeu? Eu disse, não, eu vou botar um negócio para mim. Então, tudo isso foi uma junção para que hoje eu tivesse esse empreendimento, graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Eu queria até lhe parabenizar, não sabia, né, no caso. E eu gosto muito de ver exemplos, assim, porque a gente vê como a força da mulher é grande, né? E principalmente quando ela tem filho, a força que um filho traz para a mulher, sim. Eu sempre observo isso. Eu não tenho filho, mas eu observo com minha mãe, com os meus irmãos e minha sogra também, eu observo toda essa força que a mulher tem, né? Quando ela gera uma outra vida. É o que move a gente. E o que fez eu ter mais essa força de vontade, né? Foi de ver meu filho estudando o dia todo, né? E eu ter que deixar ele 7 horas e pegar 5 horas da tarde.
E isso foi me motivando mais ainda a colocar o meu negócio para que eu ficasse mais perto do meu filho, né? Então, assim, agradeço a Deus por estar dando certo esse empreendimento. Espero que a gente cresça mais ainda, né? E é isso, né? Eu só tenho a agradecer mesmo, porque foi mesmo assim um desafio muito grande, sabe? Foi um desafio tanto no início como agora. Mas Porque empreender é sempre um desafio, né? Você Sim. trabalha 24 horas, tanto fisicamente como mentalmente. Mentalmente. Até verdade. nos sonhos, quando você vai dormir, você sonha. Eu entendo E o interessante, completamente. assim, apesar de que aqui é um papo para mulheres, mas assim... Mas tá muito bom. Mas assim, para os homens, né? Que têm uma vida a dois, eu tive uma experiência, tô falando, não, logicamente que a minha experiência logicamente não é um reflexo generalizado, mas eu tive a audácia de botar um negócio para mim sem fazer uma consulta com a minha esposa, né? Eu fui lá do meu jeito e disse vai dar certo. E eu não vai Sem a dar. esposa. E aí eu não difícil. conversei com a minha esposa, não pedi nenhuma orientação, não consultei, a gente não discutiu os pós e os contras e eu fiz do meu jeito, né? Deu certo? Deu não, infelizmente. Sem a esposa. Gastei uns recursos que tinha guardado, saí endividado, É devendo. impressionante isso. Tive, né? inclusive, alguns problemas depois, porque fizemos uma parceria e essa parceria foi problemática. Então, assim, eu aconselho aos maridos, os sonhadores, os homens, né, que Tanto o marido como as mulheres, né? Também, também tem tem que- orientação. Sim. tem que haver uma conversa em casa, né, Consenso, porque você às vezes canaliza as suas energias econômicas para um determinado empreendimento que às vezes não é tão alicerçado, não teve um estudo, não teve uma conversa, você só conseguiu ver o agora, né? Verdade. Então, o empreendedorismo, ele precisa, para que você adentre ele, você precisa avaliar o hoje, o amanhã, né, e o futuro, né? futuro. E até o ontem. É importante É você... o antes, o hoje e o depois. Isso. Antes, durante e depois. Então, É. você tem que avaliar isso tudo para que você possa, né, procurar ter sucesso. E com relação ao nosso empreendimento, assim, a gente vai especificar aqui um pouco mais com relação ao empreendimento, dentro da conversa que a gente está aqui, porque nós iniciamos falando aqui da questão do empreendimento, dessa questão da mulher na cozinha, né? Sim. É um papel, e até, não é nem que seja um papel, mas assim, ao longo dos tempos, a gente sempre observou a mulher mais sendo não a dona da casa, mas a dona da cozinha, né? Então, assim, felizmente, ainda existe no Brasil essa visão por parte de muitos homens, né? Mas tem mudado bastante, Tem mudado, felizmente. graças a Deus. Mas a gente sabe que ainda existe muita resistência por parte de alguns maridos, alguns casais que às vezes têm na imagem de que a mulher não pode sair de casa, a mulher não pode trabalhar, se a mulher tiver vida própria, vai se separar, vai daí por diante. Então, eu, graças a Deus, assim, a gente é bem tranquilo com relação a isso. A minha esposa, ela sempre teve esse olhar, né? E eu também sempre fui consciente disso. E a gente sempre procurou fazer essa troca, né, de experiência, um ajuda de um lado, ajuda do outro, e a gente consegue, graças a Deus, temos conseguido algumas vitórias juntos, né? A gente procura traçar o nosso objetivo e a gente tenta correr atrás dele. Esse empreendimento que ela colocou agora foi um empreendimento pensado de 6 anos. Ela, inclusive, trabalhava numa empresa, como ela colocou aqui, mas sempre alimentando a cada dia a questão do sonho dela. A ideia, né? E como eu trabalhava também na empresa de microcrédito, né, que ajudava as pessoas a realizar sonhos, né? Então aquilo dali também foi crescendo mais ainda. Começou lá de 12 anos, né? Sim. E foi crescendo. E aí, com essa empresa também me ajudou bastante, por eu ter essa visão empreendedora, entendeu? É muito... vou usar a palavra bonita. É muito bonito ver o incentivo que vocês dois têm, né, um em relação ao outro. E um questionamento que eu queria fazer era como foi a sua relação com os alimentos dentro da pizzaria? Como assim? Não entendi. A sua relação com os alimentos, se você precisou ter mais conservação, se foi preciso ter mais atenção
nos prazos de validade, na conservação Sim, dos alimentos sim. e tudo. Manuseio dos alimentos. Sim, isso. Principalmente no momento da compra, né? A gente tem que observar, não só pegar a lista, tem que observar direitinho. E nossa compra, ela é frequente, né? Sim, sim. Não é compra para mês, nem para 15 Quem dias. tem restaurante é De quase 3 que em 3 dias. Quase De que 3 em 3 diariamente. dias a gente compra, ou praticamente, como você diz, quase diariamente. A gente tem esse cuidado. A gente tem cuidado tanto com a conservação dos alimentos, como a qualidade, né? A gente tem essa, graças a Deus, assim, a gente tem essa fama boa, né? Dentro do nosso bairro, que a gente ainda está querendo expandir, mas por enquanto a gente ainda está né, dentro do bairro. Qual é o bairro lá? É o Parque Sul. Eu sei, na Zona Norte. Sul. Na Zona Sul. Mas a gente tem esse cuidado muito em relação a produtos vencidos e armazenamento. Eu trabalhei numa grande empresa na área de supermercados, né? E eu tive a oportunidade lá de aprender um pouco de cada coisa. Então, você trabalha... Ajudou também. Eu tive um curso técnico na área de manipulação de alimentos frios. Então, a gente procura lá, dentro desse conhecimento que a gente tem, com os colaboradores que vêm, que boa parte dos colaboradores que a gente tem são pessoas que já estão no mercado de trabalho, já vinham de outras empresas, já têm uma experiência. E apesar de ser um ambiente familiar, a gente trouxe essas pessoas para trabalhar com a gente, mas dentro de uma visão que a gente também foi idealizando. Então, essa questão do cuidado com os alimentos, a conservação, né? Então, lá tudo é identificado, tudo sobretudo nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Então, todos os nossos alimentos, eles são esterilizados, aqueles que podem ser esterilizados, quando chega, no sentido de uma lavagem geral, né? Com sabão e água, e os que não podem ser lavados, né? Tipo produtos perecíveis, não é nem perecíveis, produtos secos, a gente esteriliza com álcool. Então, a gente tem esse cuidado. E, sobretudo, na hora do armazenamento. Então, lá é feito um direcionamento em recipientes limpos, em recipientes esterilizados. Que é a parte mais difícil. A parte né? mais difícil. mais trabalhosa. E não trabalhamos também, assim, um cuidado com relação, na hora da manipulação. Então, na hora da manipulação desses alimentos, os funcionários, eles têm toda uma orientação para manipular esses alimentos com os equipamentos adequados, né? Usar somente aquilo que de fato vai ser usado naquele momento. É o cuidado com a manipulação por conta da contaminação cruzada, né? Isso. Às vezes você está cortando aqui um alimento e talvez usam a mesma faca que um outro alimento estava contaminado e acaba contaminando toda a preparação. Isso. Então a gente fica assim de olho nisso tudo, porque são pessoas, eu costumo dizer lá para os meninos, para as meninas que trabalham com a gente, que eles nos veem como um patrão, né? E a minha patroa é o meu patrão. Eu digo, não, vocês estão enganados, eu sou funcionário juntamente com vocês. Também. O nosso patrão está lá fora. São Que é o todos cliente. colaboradores, né? Então, clientes. o Pensa dinheiro assim de também. vocês não está no meu bolso, está lá fora. O nosso Lá patrão está fora. lá, que ele está aguardando. Ele está aguardando lá um bom atendimento, ele está aguardando lá um bom Produto de produto, qualidade. um produto de qualidade, né? Então, ele é que vai nos julgar. Então, cabe a nós, na hora desse preparo, né, da gente tentar fazer o melhor. E uma coisa que ela sempre fala com relação a... Eu tenho sempre assim, uma observação com relação às mulheres, né? O homem, por mais... Dizem que o homem, quando ele domina uma cozinha, dizem que é muito bom, melhor do que as mulheres. Mas eu vejo que a mulher sempre tem um toque especial, Verdade. um toque mais carinhoso. Concordo. Até É uma no atendimento. preocupação, né? Concordo. Eu acho que Homem até boa faz. parte no atendimento, por Às conta vezes da ele tá lá, simpatia, né? da delicadeza. Porque assim, esse ramo da gente, né, de pizzaria, é muito puxado, né? Às vezes, no início, assim, me deu vontade de desistir, né? Porque realmente tem a questão de compras. Quando a gente chega, é mais trabalhoso que ter que higienizar. Aí a gente já chega quase na hora de abrir. Se fosse só a parte de comercializar. Era bom, tudo chegava, bem. colocava lá, né? E aí eu venho falando, às vezes eu como, né, dizem que a mulher, ela pensa mais rápido, faz uma coisa e pensa e faz outra, faz no celular, tudo ao mesmo tempo, né? E assim... Eu não sou assim. Eu não sou essa mulher, não sou. Eu tenho que fazer uma coisa e terminar para fazer outra. Pois é. E aí, assim, a gente tem aquela preocupação. Às vezes ele está no atendimento, então, deixa eu ir lá.
Às vezes eu estou linda na produção, não deixa eu ir para atendimento. Mas a gente, mulher, tem essa coisa. A Eu gente não não sei- confia. Na verdade, a gente não confia. A gente confia muito mais no nosso lado feminino de resolver as coisas. Aí eu deixo eu ir lá para ver como é que tá, se está respondendo, né, bem os clientes. Aí tem aquela preocupação, porque a gente tem que atender nosso cliente a partir do primeiro momento ali no atendimento. Até o fechamento. Até o entregador, né? A gente orienta nossos entregadores, né? Todos usam máscaras, álcool em gel, quando chega lá na frente do cliente já higieniza aquela coisa. Então, nossa preocupação ela vai desde o início do atendimento até a entrega do produto, né? Isso é muito glorioso, assim. A minha especialização é na parte de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, como restaurantes, supermercados, pizzarias. E é muito, como eu posso dizer, é muito legal esse cuidado que vocês têm com os alimentos, a forma que vocês trabalham, até mesmo com os colaboradores, porque nós, principalmente empreendedores, sabemos o quanto é difícil estar sempre motivando e sempre otimizando, né? Dando otimização aos colaboradores, cursos de boas práticas, como você fez, e passe para todos os colaboradores, tudo é muito importante. E eu queria perguntar para a dona Val, como que você lida com essa conservação dos alimentos na sua casa? Porque eu pessoalmente sei que ela é muito cuidadosa. Eu pensei, assim, a pandemia não mudou muito minha forma de viver, porque eu sempre tive aquela preocupação. E é porque eu não sou dessas neuróticas que anda espremendo álcool. Não, mas eu sempre tive a preocupação de higienizar tudo. Nunca foi para geladeira uma margarina sem ser. Isso não é de pandemia, não. Isso é coisa de muito tempo atrás. Tanto é que eu pegava até e falava assim, ixi, ela tem toque, é neurótica, é cheia de coisa. Então, assim, para mim, na pandemia, não mudou muita coisa. Porque eu nem consigo guardar nenhum alimento antes de higienizar. Os hábitos também de chegar em casa, deixar o sapato na porta, essas coisas aí eu sempre tive. De não levar a roupa que eu chego para a cama. Então, assim, em relação à conservação dos meus alimentos, não mudou muita coisa. E os hábitos também não mudaram. Eu acredito que eu consigo fazer uma boa manutenção de alimentos. Eu sou muito exigente com isso. Ela sabe. Isso é bom, quando você já tem uma noção, né? Termina virando uma prática. prática. E mecanizada, porque quando você deixa de fazer aquilo, a sua consciência acusa. Opa, tá errado. Verdade. Mas o interessante Se eu botar também, uma coisa na geladeira sem... Meu Deus, já acho que contaminou tudo. Mas o interessante, assim, o lado, se é que a gente consegue tirar algum lado bom de uma pandemia dessa, né? Mas teve, assim, essa questão, com os cuidados com relação a muitos lares, muitas famílias passaram a ter esse cuidado. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente a respeito, né? Assim, será que é só a gente que faz aqui? Eu tenho aquela curiosidade, fulano, e com teus alimentos? Não, meu filho, aqui eu boto aqui, boto ali, passa... E, sobretudo, quem tem idoso em casa, pessoas idosas, né? Pessoas que têm comorbidade, essa coisa toda. Então, assim, eu vi que essa pandemia trouxe também, que não é o caso da Val, mas trouxe com ela esse lado, entre aspas aí, que a gente pode dizer positivo, para muitos lares, esse cuidado com que a gente traz. Porque dentro do supermercado, ou dentro de um local que se vende produtos em quantidade, você lá tem pragas, lá você tem rato, lá você tem sepsis, e daí por diante. E outra coisa, um vai, pega, o outro vai, Todo pega mundo também, toma. e amassa. A gente pega e apalpa o alimento, né? Antigamente as pessoas tinham essa prática de chegar no supermercado, pega uma uva ali, já bota na boca, já pega, não dá para fazer isso. Hoje já não dá para fazer isso, né? Então, eu vejo que com relação à questão dos cuidados em casa, né, para muita gente, a gente também teve sempre esse cuidado, né? Talvez não tão excessivo como a Val, né? Seria bom que a gente tivesse se cruzado um pouco antes. Mas isso é bom, isso é um hábito saudável, isso é muito bom. Tem boas práticas, né? Acho que tudo que é bom precisa ser copiado, precisa ser reproduzido, né? Isso é bom, tá? Parabéns. E assim, puxando esse gancho da pandemia, eu queria saber, você como mulher, como que foi esse desafio de ser mãe, dona de casa e também agora empreendedora no ramo de alimentação? Na realidade, muito difícil. No início, né, da pandemia, foi a época que eu saí do meu emprego, né?
E aí, como ele já falou, a gente já tinha esse projeto, já estava montado esse projeto, né? E nós encaramos. Antemão, eu já estava querendo deixar para depois da pandemia, que eu imaginava que ia ser uma coisa rápida. Aí eu conversando com minha mãe, né, que sempre me incentivou também, ele sempre me incentivou, Evandro sempre me incentivou desde o início, mas aí, quando eu fui conversar com minha mãe, minha filha, não deixa esse vírus acabar com o seu sonho. A hora é agora, né? Vai lá, a hora é agora. Eu me lembro como é que eu vou enfrentar, se eu tenho medo até de ir no supermercado. Eu tinha medo até de fazer compra para casa. A gente ficou com medo porque mesmo. Foi justamente no início. A gente inaugurou, a pandemia começou em março, a gente inaugurou em julho, né? Foi bem no início. Foi bem no realmente. início, mas foi muito desafiador. Com criança também, a gente tem que dar conta de casa, né? Do filho, do marido, e a gente também ainda tem a igreja que a gente, né? Que a gente congrega, né? A gente também tem que estar presente, né? E aí, assim, foi muito complicado no início. E sem falar que ao supermercado virou um ato de guerra, né? Lá em casa virou. E aí, também tinha... A gente já ia com medo, chegava lá, era assustada. Sim. E ainda tinha essa coisa, com quem deixar o filho, né? Que a gente não poderia deixar em qualquer caso, que tem a questão da pandemia. Ou vai você ou vai eu. Como a mulher, né? Ela é mais entendida. Ele é criança? Ele tinha 5 anos, hoje tem 6, né? E aí, assim, senão vai ter que ser eu mesmo. 5 horas da manhã, eu pensando, aí do supermercado vai abrir 7, eu vou esperar aqui mais uma horinha, né? E aí, ele nem sabe disso, mas eu fui, me deu dor de cabeça, tudo. Mas foi um desafio muito grande da pandemia. Imagino. Né? Ter que fazer isso tudo só, você pegar 2 carrinhos, pega um aqui, pega outro aqui. Uma vez fui colocar as coisas dentro do carro, aí uma pessoa disse assim, você tem pizzaria? Que ele viu lá as embalagens, tudo, eu tenho. Eu também tenho. Ele disse, e você faz essa compra sozinho? Disse, não, meu marido também me ajuda, mas hoje ele não pode. Nem sempre pode, né? Então, assim, foi muito desafiador. E quando você abriu, já foi logo um delivery, né? Delivery. Então, assim, você teve esse tempo para se organizar. Sim. Hoje você já tem um espaço? Não, ainda não. Ainda é delivery. Estamos trabalhando para isso, mas vai dar certo. E como é hoje olhar para tudo isso que você passou e ver o sucesso que está tendo a pizzaria, todos os pedidos, a satisfação dos clientes? É gratificante, muito gratificante. O que deixa a gente mais feliz é nos feedbacks, né? Que chega, o cliente diz, eu gostei, parabéns. Logo, quando a gente começou, aí foi aquele sucesso lá no bairro, em grupos, né? E motiva bastante. Sim. O que deixa a gente triste, às vezes, é alguma insatisfação do cliente, às vezes, pelo horário, alguma coisa assim. Mas isso também me deixa triste, sabe? Eu falo diretamente com o cliente, eu vou lá, converso, explico a situação, né? Então, assim, é um desafio. Foi no início e ainda continua sendo. Lógico que a gente, olhando para trás, né, a gente fica bastante grato, né, como ele sabe, como a gente iniciou e como a gente está hoje. Né? A experiência, né? Cada dia que passa, a gente vai ganhando mais experiência, tanto lá dentro, como fora, como no atendimento, né? Como com os clientes, né? E com relação à questão assim da pandemia para esse negócio, né? Porque praticamente, como ela colocou, a pandemia ela foi noticiada aqui no Brasil em março, né? Março. Assim, com bem intensidade, já fechando tudo, Sim. já alarmando aquela coisa toda, onde muitas pessoas já começaram, logo no início da pandemia, já perder as vidas aí por diante. E aí, assim, a gente conversou também a respeito disso, porque foi no olho do furacão, né? Inclusive, nós fizemos consulta a um órgão aqui muito respeitado, que orienta as pessoas com relação a negócio. E lá, por incrível que pareça, nós recebemos uma orientação contrária à nossa vontade. Imagino. Né? Contrária à nossa vontade. Eles são muito técnicos. Mas a gente também entendeu. Só que entre a técnica deles e a vontade da gente, prevaleceu a vontade. Logicamente que nem sempre... A técnica é importante, mas hoje, para o empreendedorismo, não é tudo. Então, nós apostamos nesse sonho, entramos num momento crucial,
Para muita gente foi naquele momento, e ainda continua sendo, mas hoje a retomada do comércio já está mais se intensificando, as coisas estão voltando para o normal. Mas ali, naquele momento de julho, muitas empresas já tinham fechado. Sim. E nós, pegando carona na pandemia, se é que a gente pode usar esse termo, ao contrário de muitos, a gente conseguiu abrir e se sustentar. Aí hoje o nosso desafio é outro. No período da pandemia, o delivery estava muito forte. Por quê? Porque as famílias estavam em casa. Todos em casa. Verdade. Né? Todo mundo em casa, ninguém queria, né, sair, até porque não tinha para onde sair. E aí as pessoas, nós fizemos uma propaganda assim, um pouco mais forte, inclusive mostrando o interior do nosso local de trabalho para que as pessoas conhecessem. O nosso pessoal... Era uma das coisas que mais demonstrava segurança, né? Até para adquirirem um produto. Para adquirir os produtos, como a gente trabalhava, né? A higienização, o fardamento das pessoas, o cuidado com a limpeza, com a higiene, né? O nosso cuidado com relação ao entregador, porque ele é o que pega no dinheiro. Então, o álcool, antes de entregar o pedido do cliente e depois de entregar o pedido do cliente, você pegou no dinheiro, colocou no bolso, passa o álcool novamente, e aí você dá destino numa próxima entrega. Então, tudo isso a gente orientou baseado na pandemia. Todos os nossos procedimentos. Hoje lá, nós já estamos saindo, graças a Deus, da pandemia. Espero que logo, logo se acabe, mas ainda hoje é um hábito nosso também, até por conta dessa questão do curso de manipulação, onde quem manipula alimentos, você precisa estar sem nenhum adorno, sem nenhum tipo com os EPIs ou com os materiais para manipulação esterilizada e adequados, e sobretudo a máscara, né? Porque você manipulando alimento, você fala, com certeza, às vezes extremamente necessário. Então lá a gente prima muito por isso. Nossos colaboradores a gente pede para que eles usem, tem alguns que, Evandro, não, mas aqui a gente só trabalha assim. Você não é que a gente queira fazer com que você tenha que usar por obrigação. Mas a necessidade aqui desse tipo de coisa que você está fazendo, ela nos obriga a fazer isso. Mas, graças a Deus, assim, na base da conversa, na boa orientação, os colaboradores têm nos ajudado também com relação a isso. E você falou aí a respeito dos incentivos, né? Sim. Então, a gente sempre lá no dia dos aniversários, a gente bota um colaborador da gente, tem lá uma pizza para a gente comemorar, um refrigerante, um bolo, a Jaila gosta muito disso. No final do ano, né, que nós iniciamos em julho, final do ano nós fizemos nossa confraternização, envolvendo toda a equipe, né, presenteando todo mundo. Então a gente procura que, até porque a finalidade desse negócio foi no aniversário? Foi de um ano, né? Foi de um ano. Foi isso mesmo. O aniversário. Então, assim, a gente procurou criar um ambiente familiar onde todo mundo possa se sentir bem em casa, né? Logicamente que com regras. Com regras. Porque às vezes você está em casa à vontade, né? Quer ir de chinelo, de dedo, quer ir de bermuda, não. Aqui não dá certo. A gente tem... Até porque como a gente manipula e recebe clientes que também vão buscar, eles têm a visão direta dentro do local de trabalho deles. Eu acho que um dos pilares, né, das empresas, principalmente no ramo de alimentação, é essa relação com os colaboradores. Porque quem faz a empresa, lógico, tem os donos, mas boa parte são os colaboradores. O que você pode me dizer sobre isso? Em relação aos colaboradores, assim, a gente tem uma boa convivência, né, com eles. São obedientes também, né? E também a gente sabe escutar, né? Como eu sempre falo. É importante. Não é que eu diga que tem que ser desse jeito, que como tem que ser. Como Evandro citou, né? Você chega para mim e diga, não, eu acho melhor dessa forma, o que você acha? Então vai do diálogo, né? Entre os colaboradores e nós que somos os donos, né? E uma curiosidade minha, desculpa, Evandro, mas de mulher para mulher, o que pode ter mudado dentro da sua casa, na preparação, se, por exemplo, você precisou congelar comida nesse tempo para dar conta do almoço, por exemplo, e você, o Evandro, seu filho, e depois ir para o empreendimento? Muito com essa pergunta aí, eu tenho sofrido bastante em relação a isso, mas a gente sempre dá um jeito, a gente não costuma congelar alimentos, quando não dá a gente compra, né? A gente compra. Ou então eu já antecipo antes de ir para as compras, porque é muito puxado. Quando a gente chega, já chega aquela dorzinha
de cabeça, né? Aquela cansaço, né? Ter que higienizar e já está quase na hora de abrir. Então, assim, é muito difícil, mas a gente dá um jeito. A gente não costuma congelar. Logo, eu não gosto de alimentos congelados, né? Congelado. Mas, assim, um feijãozinho, a gente faz uma feijoada, né? Coloca ali na poção e a gente vai fazendo. Mas um arroz para mim só presta no dia. Nós já fazemos isso. Eu faço, eu congelo também. Eu não congelo, eu deixo resfriado. A Eduarda já congela. Eu já não faço a ponto de congelar. Eu tempero o alimento, se for ave, alguma coisa, eu tempero e congelo. Mas o alimento cozido que eu vou consumir, dificilmente eu congelo. A Eduarda já tem esse hábito. Pra mim, eu só resfrio. Sem congelar as coisas, eu não consigo dar conta do que eu tenho pra fazer no dia. Lógico que tudo, a gente não, né? A gente tem que congelar alguma coisa. Mas assim, a Eduarda paga uma pessoa que vai lá, faz esse alimento, congela todo. Faz uma mini produção. Eu vim até perguntando para ela, vocês não acham ruim, não? Não, eu digo, quando destampa essa comida, eu sou muito chata com isso. Quando destampa essa comida, tu não sente assim um cheiro? Não, porque a gente está fazendo cardápio variado. Então, assim, para ela, tranquilo. Comigo eu não sei. É uma coisa que me ajuda muito. Apesar de ser nova, eu tenho muita coisa para fazer no dia. Então, assim, a comida é uma das coisas que eu priorizo congelado, porque para dar conta da semana, eu preciso daquilo. Então, eu faço um cardápio variado com estrogonofe, com arroz, com algum tipo de alimento, com cenoura, purê, salada, purê na vida. Frango desfiado, tudo que eu posso utilizar para otimizar assim, meu tempo no dia, eu congelo. Então, a maioria das minhas refeições eu congelo, por exemplo, um mês. Pronto, eu vou seguir suas dicas a partir de hoje. Gente, eu não consigo. Eu vou seguir essas dicas. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, da Eduarda, da Jairla, do Evandro. Foi muito bom esse nosso bate-papo, eu aprendi muito. Tenho vontade de um dia abrir uma pizzaria, viu? A gente vai ser concorrente, eu acho que daqui a uns 5 anos. Bora! E assim, vamos para nossas considerações finais. Eu aprendi bastante, eu queria deixar aqui um alerta para as mulheres nessa época, né, de pandemia, que a gente ainda estamos em pandemia. Eu espero que a gente tenha contribuído com esse nosso bate-papo, que a gente tenha passado alguma coisa. E é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, foi enriquecedor a nossa conversa, nosso bate-papo. Bom, o que eu queria deixar de mensagem final é justamente isso, que a gente possa ter uma boa prática com os alimentos, que a gente possa higienizar, limpá-los e otimizar da melhor forma possível, que seja com congelamento ou com preparações pré-prontas, né, que você possa terminar para fazer na hora, que isso ajude ainda mais o cotidiano da mulher. O que eu quero deixar, né, aqui para vocês e para quem vai nos assistir, né, é que nunca deve desistir dos seus sonhos, né? Apesar das dificuldades, né, você sempre colocar aquilo como prioridade. Se você tem um sonho, que você não fica apenas só nisso. Você vá para o papel e execute e corra atrás, né? Não deixe só o sonho. O sonho tem que virar ideal e ser realizado. Isso mesmo. Bem, eu queria finalizar aqui, primeiro, agradecendo a Deus, né? E dizer que dentro do empreendedorismo, né, se você tiver fé, né, tem um dito popular que você e Deus é maioria, né? Então, agradecer aqui a oportunidade aqui do Democratas, nesse bate-papo agradável, discutir temas, né, da realidade, que a gente do nosso cotidiano, e aproveitar aqui para as pessoas também que estão pensando em empreender, né, que depois de nos ouvir, que possam sair do comodismo e tentar, sobretudo, que é desafiador, mas sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Dizem que não consegue se ter grandes navegadores se não se passar pela tempestade. Então, a prova foi essa para nós, no nosso caso, né? Entramos no olho do furacão, conseguimos extrair disso tudo ruim algo bom para nós, que hoje é o nosso sustento e sustento de muita gente. Então, agradeço aqui a oportunidade, o nosso Democrata, e espero que possa termos aí novas oportunidades de conversar Brasil afora com as mulheres, né, empreendedoras e, sobretudo, ocupando também o espaço na política, que é muito importante.